A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Algumas pessoas não entenderam ainda, né? E estão me perguntando, pastor, cadê o estudo de Gênesis, né? Eu acho que eles nem estão ouvindo esse estudo daqui, porque eu estou falando para vocês que porque a gente ainda não conseguiu terminar esse, eu não vou deixar incompleto, eu vou dar o estudo completo para vocês. A gente vai até Judas, tá? Tá combinado até Judas, certo? Então eu vou cumprir meu papel. Nós estamos na primeira carta de Pedro, e agora já está quase acabando, depois vai vir a segunda carta de Pedro, aí vem João 1, João 2, João 3, Judas e acabou. E são tudo cartas pequenininhas, então rapidinho a gente termina, tá? Aguenta só mais um pouquinho. Bom, ontem nós paramos no capítulo 3 e o verso 22, agora nós vamos começar o capítulo 4, né, de Pedro, de 1 Pedro, vamos lá? Ora, pois, já que Cristo padece por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, né? É como se fosse uma arma no seu pensamento. Se prepara, se arma com esse pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências. Lembra do que significa concupiscências? Tá. Dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracherias, grutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, né? E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, né? Agora veja o verso 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e mortos. Quem é que vai julgar os vivos e mortos? É Cristo. E ele julgando os vivos e mortos, né? Todos vão ter que dar conta do que fizeram. Tá entendendo? Verso 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Caridade aqui é o amor, tá? Verso 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu tenho o dom de revelação, eu vou revelar aquilo que o Senhor me passar. Se eu ficar guardando a revelação só para mim, significa então que eu estou negando fazer aquela obra do Senhor, né? Verso 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Dá aquilo que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. É lógico que toda a prova, quando vem em cima de um cristão, não é que Deus colocou aquilo, né, meus irmãos? Às vezes Deus permite, tá? Algumas coisas Deus faz, algumas coisas Deus permite. Deus não tenta ninguém, mas deixar você numa prova, Ele pode deixar por um certo tempo para ver como é que você vai reagir naquilo, tá? Você tem que usar as armas que você tem. Ser cristão deitado numa gelatina é fácil. Ser cristão numa cama de prego é diferente. Verso 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousou o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte.
tá? Não fica naquele negócio lá, a gente é cristão, não vai passar prova. A gente vai passar prova sim. Você tem que tomar muito cuidado com o que alguns pregadores ficam ensinando, né? Uma igreja triunfante. Isso na verdade está errado. A igreja vai passar por luta sim. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. E essas aflições nos fazem mais forte ainda, por incrível que pareça. Verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então, o julgamento vai começar por onde? Pela própria casa do Senhor. E depois aos ímpios, né? E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Só o justo se salva. Aonde eles vão aparecer? Verso 19, do capítulo 4. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem, meus irmãos, né? Tá aí o capítulo 4, né? Nós vamos agora começar o 5, mas olha que palavra maravilhosa, né? Você sabe, você vai padecer, você vai sentir, meus irmãos, a gente é cristão e sente dor de dente, sente dor de barriga, a gente sente, muita coisa vai acontecer conosco, nem sempre, mesmo sendo cristão, tendo a maior fé, nem sempre as coisas vão dar certo, algumas coisas acabam dando errado, mas tudo isso é para o nosso bem. Por quê, pastor? Porque isso nos faz ser pacientes na tribulação, oh glória, é isso mesmo que Jesus quer, que a gente seja paciente também, né? Capítulo 5 de 1 Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tende cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós mancebos sede sujeitos aos anciões, né? E sedes todos, mancebo aqui é jovem, tá? E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Então aqui está um outro segredo. Toda ansiedade nossa tem que ser lançada ao Senhor. Tudo isso nós temos que chegar e fazer. Não é que ele já sabe. Tudo bem, ele já sabe, mas ele quer ver você falar. Você já entrou no quarto da oração hoje? Poxa, eu estou na minha campanha, eu fiz o meu jejum, mas você está fazendo a sua parte? Que legal que você está, mas se você que não está, faça. Comece a ter um compromisso com Cristo, tá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, né? Então a mesma luta que eu passo aqui, outros irmãos pelo mundo estão passando também, meus irmãos. Ninguém está separado disso, né? Ah, eu não passo, o outro passa. Não, todos nós estamos passando vários tipos de aflições, tá? E tem aqueles que são campeões, tem aqueles que não são. Como é que você terminou o dia de ontem? Derrotado? Comece o dia diferente hoje. Lute para ser campeão. Amém? Verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E a ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuidado escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda. E meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade, né? Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Aqui a gente termina a primeira epístola de Pedro.
Glórias a Deus por isso, né? Amanhã a gente já começa a segunda epístola de Pedro. Que maravilha, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos lá? Vamos para os aniversariantes, né? E a lição de casa. A lição de casa de hoje é Salmo 97:7. 97:7, né? A aniversariante de hoje, a senhora Geralda Fernandes. Ela é mãe da irmã Maria, e a irmã Geralda é lá de Santa Cruz das Lajes, Goiás, né? Irmã Geralda, um grande abraço do pastor Alex. Feliz aniversário à senhora. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que maravilha, né? Olha, a Sandra Bastos também está fazendo aniversário hoje. E a Sandra é lá do Rio de Janeiro, né? Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Feliz aniversário, varoa. Meus irmãos, você quer receber mensagens iguais a do Cafezinho com Jesus? Tem um irmão chamado Rafael. E o número dele é o prefixo 82 9155 6697. Ele apresenta o programa Maná do Céu. Chama ele lá e ele vai adicionar você e mandar também para você mensagens maravilhosas, né? Bom, deixa eu passar aqui também as rádios que passam o Cafezinho com Jesus, né? Olha só que bênção. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Olha, eu tenho a rádio Sintonia FM, lá da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, com o irmão Airan Rolim. Também tenho a Rádio Web Paraíso, com o pastor Cícero Araújo, lá de Minas Gerais, também. Também tem a Rádio Tarum FM, baixe pela Google Play, com o irmão Deneval, lá de Santa Catarina, né? Tem a Rádio missionariosdecristo.com.br, né? Com o pastor Juvenil, daqui de São Paulo, né? Também temos, meus irmãos, a rádio... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que agora acho que... por hoje... não, tem aqui, ó, a Rádio Rede Veloz Gospel, na direção do evangelista Rafael e a sua esposa Karina, né? A Rádio Adoradores do Rei, com o pastor Rafael, baixe pela Google Play também, né? Todas essas rádios, por enquanto é só, e amanhã eu falo mais. São muitas rádios, meus irmãos, mas Deus nos dará a vitória de anunciar todas, né? E ajudar os meus irmãozinhos aí também na fé. Glórias a Deus. Amém? Fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus.